Muito bem, meus amados irmãos. Como todos sabem, nós estamos estudando sistematicamente o Evangelho de Mateus. Portanto, abra nesse livro. Qual é o capítulo mesmo? Muito bem, os irmãos estão afiados. Capítulo 14. Então, abra aí. Mateus capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo de número 21. Mateus, capítulo 14, do verso 13 ao verso de número 21. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhe vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Vamos ter uma palavra de oração? Oremos. Senhor, temos diante de nós a Bíblia, queremos ser a palavra do Senhor, a mesma fora lida. Pedimos em nome de Jesus, fale conosco. Fortaleça-nos segundo a tua graça, segundo o teu amor. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Toda vez que esse texto aparece nos meus estudos, nas minhas leituras, eu lembro da teologia liberal, porque esse texto é o texto mais famoso dentro do contexto da teologia liberal. É o texto mais citado pelos liberais. E por quê? Algumas razões, e eu vou salientá-las um pouco mais à frente. Mas antes de salientar essas razões, eu quero explicar para aqueles que não têm familiaridade com essa expressão, o que significa teologia liberal. No século XVIII, a Revolução Francesa mudou o cenário do mundo. E dentro do contexto da Revolução Francesa, dentro do contexto do iluminismo, surgiu também o naturalismo. O que é o naturalismo? O naturalismo é uma linha de pensamento que afirma que todos os eventos acontecem por causa de sucessões e causas naturais. Não há, portanto, uma intervenção, uma ação sobrenatural sobre as coisas, inclusive nem mesmo sobre o universo. E assim nós temos, dentro desse contexto do liberalismo teológico, a expressão que carrega, dentro de todo esse conceito, um aspecto exclusivamente natural e nada de sobrenatural. Isso também leva ao racionalismo e tantas outras filosofias como nós vemos hoje em dia. E quando nós pensamos no liberalismo teológico, nós encontramos, portanto, essa filosofia do naturalismo adentrando a teologia, ou seja, pessoas que começaram a estudar teologia, começaram a questionar a Bíblia e dizer que a Bíblia não tem nada que é sobrenatural. E o que tem de sobrenatural na Bíblia, na verdade, foi um mito criado pela igreja, ou seja, o relato bíblico que fala de milagre, de ressurreição e de tantos outros aspectos que força a
a argumentação de uma religião que seria superior às outras e tudo mais. Nós temos Friedrich Schleiermacher como o pai do liberalismo teológico, nós temos tantos outros, e, portanto, esse grupo de pessoas que tem essa forma de pensar, usa especificamente esse texto para dar uma resposta não teológica, não bíblica, mas uma resposta social. E, portanto, o liberalismo teológico dá origem, inclusive, ao evangelho social, inclusive circunscrita a questão da fé a um aspecto social e não espiritual, sobrenatural, e assim eles respondem toda a questão da fé como uma questão simplesmente humana, social e por aí afora vai. É dentro desse contexto que nós, então, vamos estudar, refletir sobre esses aspectos para contrapor, porque quando nós olhamos, nós encontramos algumas verdades e podemos até aplicar de forma de ação social, como vamos fazer, mas não reduzindo o texto a isto, porque nós entendemos que ele fala muito mais do que um aspecto social, ele tem um aspecto divino. Então, como eu disse, os liberais citam esse texto com muita frequência. E por quê? A primeira razão é porque esse milagre é distinto de todos os outros milagres da Bíblia. Nós não encontramos paralelos dentro dos milagres como este. E eu vou dizer em que tipo de comparação eu estou falando. Mas, deixando isso um pouco mais para frente, em segundo lugar, é exatamente por causa desse aspecto. Percebam que Jesus está alimentando uma multidão, pessoas que estavam com fome, e aí é que os liberais então reduzem ao aspecto de dar comida, de dar assistência, e então, quando eles tratam essa questão da fé, eles reduzem a um aspecto social. Por isso que esse texto é um texto muito usado pelos liberais, porque eles não trabalham com a questão da redenção de Cristo, mas eles trabalham com uma redenção social, que inclusive Cristo veio nos ensinar, veio ser o grande líder e coisas dessa natureza. Eles acabam tirando todo o aspecto sobrenatural do relato bíblico. As interpretações que eles deram caminham nos seguintes termos, algumas delas para que vocês tenham ciência. Segundo alguns liberais, não todos, cada um vem com uma filosofia, mas existe aquele ponto máximo, que é o último. Eu vou dar 3 exemplos, o último é o mais comum, mas eu vou dizer, em primeiro lugar, o que alguns liberais já falaram sobre este milagre. Segundo eles, Jesus se colocou na frente de uma caverna, e ele e os apóstolos adentraram por um local secreto que tinha no fundo da caverna, e Jesus então pediu os pães e os peixes, e ali, quando foi dado para Jesus, Jesus orou, e os discípulos que estavam por trás de Jesus colocavam debaixo do manto de Jesus um pedaço de pão e um pedaço de peixe, e então Jesus tirava como que da cartola, como da manga, o pão e dava, e aí as pessoas então acharam que aquilo foi um grande milagre. Alguns chegaram a interpretar desta forma. Outros diziam que o que aconteceu ali, na verdade, é que Jesus partiu, como o texto fala que Jesus deu graças e partiu o pão, isso está escrito no texto, então é como se fosse uma ceia, e o Senhor Jesus então partiu um pão, e na verdade partiu todos os pães, mas eu vou falar porque eu disse ele partiu os pães em pedacinhos e deu para todo mundo. Então na verdade não houve uma multiplicação, o que aconteceu é que ele partiu em pedacinhos, mas no final das contas houve um grande milagre, porque se você pensar em 5 pães, por isso que eu falei um pão, e você pensa que em um pão você parte ele em 1000 pedaços no mínimo, porque eram 5.000 homens, então você teria que partir um pão em 1000 pedaços e dar para a pessoa comer, e aquela pessoa haveria de se fartar com aquele pedacinho, e como explicar os pães que sobejaram no final do relato.
Mas, como eu disse, os liberais estão dizendo que o texto bíblico não é fidedigno e que a igreja inventou. Então, quando eles fazem essa reinterpretação, eles estão apenas colocando dentro de um aspecto natural e nada sobrenatural e dando uma resposta que é uma releitura e uma reinterpretação do texto bíblico, e muitos dizem que o que nós temos não é confiável e é, portanto, um mito. Mas o mais comum, o mais propalado, o relato dos liberais quanto a esse texto, e aqui que muitos seguem, muitos liberais, eles dizem que o que Jesus fez na verdade foi o seguinte: ele pediu o que as pessoas tinham, e aí o menino deu o que ele tinha, 5 pães e 2 peixes, e quando Jesus abençoou, então todas as pessoas viram o desprendimento daquele rapaz, e as pessoas que ali estavam entregaram para Jesus a comida que eles estavam escondendo, e então houve ali um milagre, mas não um milagre sobrenatural. Os liberais dizem que é um milagre ético, no campo da ética. Então as pessoas começaram a ser desprendidas e eles foram restaurados dentro dessa condição social. O liberalismo, portanto, reduz as questões sociais e a libertação das pessoas do cativeiro de Satanás é, portanto, você dar pão para a pessoa e a pessoa, portanto, está salva, redimida por causa desse aspecto. E quando nós pensamos no contexto bíblico, deixando, portanto, essas heresias de lado, o que realmente acontece no texto e por que eu disse que esse milagre é diferenciado e nós não encontramos paralelos em relação a este milagre na Bíblia. Aí eu vou dar as razões porque esse milagre é diferenciado. Primeiro, porque Jesus alimenta uma multidão. Então, se você através desse milagre, se você parar para pensar que mais de 5.000 pessoas, porque o final do texto diz que foram 5.000 homens, além de crianças e meninos, de crianças e mulheres, nós encontramos, portanto, um milagre que é dispensado numa tacada só para 5.000 pessoas. 5.000 pessoas participaram do milagre. Então eles foram testemunhas oculares, e além de testemunhas oculares, eles ingeriram o milagre. Então é num aspecto diferenciado, porque a sua amplitude e a sua magnitude fez com que as pessoas experimentassem do milagre. Então ele é diferenciado nesse aspecto, e ele é espetacular nesse aspecto. Mas não só por isso, ele, dentro dessa questão de multidão, alguns teólogos chegam a dizer que teriam até 10, 15 mil pessoas. Por quê? Porque se você coloca aí mulheres e crianças fazendo uma média, se conta só homem, 5.000, então vamos dizer que tenha 2.500 crianças e 2.500 mulheres, ou então talvez um pouquinho mais, então gira em torno de mais de 10.000 pessoas. Você já parou para pensar o que significa 10.000 pessoas? Você já parou para pensar o que significa 5.000 pessoas? Então, se você parar um pouco para pensar, muitas cidades aqui do Tocantins não tem nem 5.000 habitantes. Muita gente. Mas além disso, o relato é magnífico e mostra, além do número assombroso de pessoas, nós encontramos um aspecto interessante dentro desse relato, pelo fato dele ser diferenciado, porque nenhum outro milagre é relatado nos 4 evangelhos, a não ser este milagre. E também podemos dizer, num aspecto diferenciado, a ressurreição. Então, os 4 evangelhos só trabalham com um milagre em específico relatado nos 4 evangelistas. E esse, portanto, é um milagre sem paralelo, porque não há outro que é relatado em todos os evangelhos, os 4 evangelhos. Esse milagre, ele é singular também, porque é um milagre da criação. Se você prestar atenção,
houve uma criação a partir de um elemento pré-existente, é óbvio, mas não havia como alimentar 5.000 pessoas, 5.000 homens, 5.000 pessoas, a partir de um pedaço de pão. Então a multiplicação gerou novos pães. Por quê? Porque inclusive eles recolheram 12 cestos. Então não é simplesmente um aspecto de que foi multiplicando só ao passo que foi partindo. Não, foi um aspecto diferenciado de criação. Criou-se pão e peixe. Um pão que nunca foi cozido, mas que ali foi feito, e um peixe que nunca foi pescado. Então nós encontramos algo diferenciado porque é um aspecto criacional. E quando nós olhamos todas essas razões, nós podemos já dizer que, sem dúvida alguma, esse milagre autentica a messianidade de Jesus, e não só a messianidade, mas a sua divindade. Por quê? Porque ninguém poderia realizar uma obra como essa se não fosse Deus. Nós vamos ver as implicações e tantas outras questões mais a partir desse texto. Portanto, inclusive no livro de João, no Evangelho de João, isso está relatado no capítulo 6, que depois deles se alimentarem, eles inclusive querem arrebatar Jesus para coroá-lo rei. Logo em seguida ao milagre, eles querem levar Jesus, não, vamos coroá-lo como rei, porque quem é que faz um negócio desse? A multidão queria fazer isso. Por isso que é um milagre sem precedente. Quando nós observamos para o texto bíblico, dentro dos contextos, nós encontramos no capítulo 11, João Batista encarcerado, mandando os discípulos perguntarem se Jesus era o Messias. Então, esse é o aspecto. Eu vou amarrar os contextos no texto para que vocês possam entender a mensagem central do texto. Então, no capítulo 11, João Batista, ele envia os seus discípulos para perguntar se Jesus era o Messias. No capítulo 12, Jesus cura no sábado e ele diz que ele é maior do que o sábado, ele é Senhor do sábado. Inclusive, no capítulo 12, Jesus, ele começa a receber afrontas em uma proporção que não havia até aquele momento uma afronta comparada a que ele estava sofrendo ali e começando a sofrer, porque o texto diz que eles queriam matar Jesus. Eles quem? Os fariseus. E é no capítulo 12 que pergunta, porventura não é esse o Messias? E então os fariseus dizem, não, ele não é Messias coisa alguma, estou parafraseando, ele está fazendo isso pelo poder de Belzebu. Isso está no capítulo 12. No capítulo 13, o Senhor conta as parábolas do reino, dizendo que as pessoas esperavam um reino de Deus de uma forma diferenciada, mas o reino de Deus vem de uma forma diferenciada aqui no sentido de um poderio terreno. E aí Jesus diz que vem de uma forma diferenciada, insignificante, de uma forma que as pessoas não conseguem perceber. E no finalzinho do capítulo 13 nós temos a incredulidade dos moradores de Nazaré, não colocando em Jesus uma fé como sendo o Messias. Antes eles diziam, esse daí é um filho de um carpinteiro. Quando nós chegamos no capítulo 14, nós encontramos Jesus realizando milagres e as pessoas, e principalmente Herodes, as pessoas sabendo, e Herodes em específico, com medo, achando que era João Batista que havia retornado. Nós temos, portanto, esse milagre. Jesus anda por sobre o mar, tudo questão fácil de se fazer, né? Algo que as pessoas conseguem fazer com naturalidade. Depois nós encontramos no capítulo 15, a mulher cananeia que chama Jesus de filho de Davi, um nome messiânico. Nós temos no capítulo 16, nós temos no capítulo 15 a segunda multiplicação de pães e peixes, e nós temos no capítulo 16, Pedro respondendo à pergunta de Jesus. Jesus pergunta, vocês, quem eu sou para vocês? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, olhando todo esse contexto, amarrando esse contexto no nosso texto, então a mensagem desse texto jamais poderia ser um aspecto social. A mensagem desse texto, portanto, é
entender que Jesus é Deus, porque somente Deus pode realizar esse milagre. E é pensando nisso que nós vamos meditar sobre o seguinte tema: o milagre da multiplicação e o Deus eterno que se compadece de nós. A popularidade de Jesus chegou até o palácio de Herodes, mas não só ao palácio de Herodes, chegou a todos os lugares daquela região, ao ponto de Jesus, ao ouvir, é isso que diz o versículo de número 13, ao ouvir sobre a morte de João Batista, ele deseja se retirar e ir para um lugar deserto. E algumas razões aqui são plausíveis e nós não podemos determinar quais dessas razões era o objetivo do Senhor Jesus, né? Não poderia ser por um descanso, ainda que o texto leve a uma lógica de que poderia ser até mesmo para preservar a vida dele, porque ainda não era chegada a hora da morte dele, e quando ele ouve que Herodes queria matá-lo, e entende que Herodes está confundindo Jesus com João Batista, então pode ser que Jesus estava simplesmente se protegendo, é uma razão. Poderia ele querer se retirar para a oração? Sim, poderia, muito bem. Ou ele simplesmente poderia querer descansar. Essas são algumas das razões. Mas não importa a razão propriamente dita. O que importa, e que o texto deixa claro, é que ele queria ficar sozinho com seus discípulos. Então ele pega o barco e ele vai para uma região ali no mar da Galileia. E o que é que acontece? A multidão vê Jesus e começa a segui-lo. Provavelmente, você já deve ter visto uma pessoa famosa andando pela rua e a multidão seguindo, né? O que é que acontece? Outras pessoas olham assim e falam: o que é que está acontecendo? Então, naquela trajetória, naquela peregrinação, pode ser que no caminho muitos foram se somando, por isso aquela multidão. E aquela multidão vai às margens do mar da Galileia, que na verdade é um rio, é chamado de Mar da Galileia, mas é um lago, melhor dizendo. E então eles chegam a um determinado local, onde Jesus ali está, desembarcando. E o texto diz que Jesus olha para aquela multidão e ele tem compaixão daquela multidão. É isso que o texto fala. Ele se condói, ele olha, e um outro evangelho sinótico diz que ele observa aquela multidão como ovelha sem pastor, e ele então vai dar uma assistência àquela multidão. E que assistência é essa? Jesus vai curar. Jesus simplesmente cura. Jesus, que estava buscando um descanso, ele interrompe a agenda dele do descanso e ele passa a curar aquelas pessoas. E qual é a razão? O texto diz que é porque ele estava condoído, ele tinha compaixão e por isso ele passou a curar. Quando nós olhamos para esse aspecto, nós encontramos o tempo já avançado ali, os discípulos falando com Jesus: olha, Senhor, parafraseando, já está chegando no final do dia, dispensa essa multidão, porque como é que eles vão comer? Eles fizeram uma trajetória longa, estou aqui parafraseando o texto para que possamos entender. Eles estão no local onde não tem venda, eles não têm comida, eles não vieram preparados, então despede essa multidão para que eles possam comprar por onde eles estiverem passando. E quando nós pensamos nessa dinâmica de alimentação, hoje em dia você pega um carro, na verdade vai em um determinado local e você chega ali e compra facilmente o que você quiser. Se você até mesmo não quiser sair de casa, você pode até mesmo pedir, né? O Darley que está aqui, que o diga, né? É só falar com ele que ele vai lhe ensinar como é que você pode fazer um pedido de comida sem sair de casa. Estou no lucro, está aí, sem propaganda nenhuma, tá bom? E aí o que é que acontece? Quando você quer alguma coisa, mas você não tem crédito no celular ou qualquer outra situação, você simplesmente para e pensa bem assim: eu comprei um enlatado, então eu vou lá, abro aquela comida que no supermercado
é vendido com um tipo de conservante e tudo mais. Eu coloco no congelador, ali, ou então na própria geladeira, está bem refrigerado e ali eu posso comer. E nós temos, portanto, vários aspectos sociais do tempo presente que facilitam você se alimentar. Naquela época, não tinha nenhuma facilidade. Inclusive, se você fosse fazer pão, o pão que você poderia fazer, você tinha que consumir rapidamente. O peixe, que é o outro alimento aqui, também teria que ser pescado de uma forma diferenciada, no aspecto de que você consumisse logo. Num aspecto diferenciado, era um tipo de preservação. Inclusive, o pão que é dito aqui é um pão como se fosse aquele pão sírio, né? Não é um pão fofinho, não. O texto grego mostra que é como se fosse um cracker, né? Um creme cracker, uma bolacha, é um pão mais durinho. Então, é dentro desse aspecto que nós encontramos aqui uma dificuldade de alimentação. E nós precisamos entender isso. A alimentação é escassa e difícil naquele contexto. Por que nós precisamos entender isso? Porque aí nós vamos entender que os discípulos estão condoídos com aquela multidão. Eles estão pensando corretamente, mas eles não conseguem imaginar a grandeza do ato que está por vir. E Jesus, portanto, diz: deem de comer vocês, alimentem essa multidão. E eles dizem: como, Senhor? Nós só temos aqui esse tipo de alimento. E Jesus então pede, Jesus abençoa. Esse abençoar aqui no texto, no Evangelho de João, no capítulo 6, é dito que Jesus agradece, que Jesus então faz aquilo que é chamado de ações de graças. Mas aqui e nos outros evangelhos, que são denominados como sinóticos, é dito que Jesus abençoa. Aí a pergunta é: Jesus abençoou ou Jesus agradeceu, deu graças? As duas coisas. A ideia o nosso próprio texto diz que Jesus pegou o pão e olhou para os céus. Então, se ele olhou para os céus, ele estava falando com Deus. E quando ele abençoa, a intenção e a ideia é que ele abençoa agradecendo. Então, resolvendo o dilema, você junta as duas coisas e você resolve facilmente. Jesus dá a bênção, mas ele também agradece. E esse agradecimento é fundamental dentro da dinâmica do texto. Então, depois Jesus parte, dá aos discípulos e os discípulos levam para a multidão e o texto termina assim, ok? Agora eu gostaria de trazer as lições, depois de falar sobre o texto e interpretá-los. Quando nós olhamos aqui para esse aspecto, nós poderíamos dizer o seguinte: quando Jesus pede para eles, para que eles se assentassem, alguém poderia dizer: mas Senhor, quando nós falamos para o Senhor despedir, alguns dos discípulos poderiam dizer isso, mas quando nós pedimos para que o Senhor despedisse essa multidão, nós estávamos preocupados com essa multidão, e o Senhor está agindo de uma forma diferenciada. O Senhor está pedindo para sentar. Espera aí, que negócio é esse? Percebam que na dinâmica, na didática e no ensino do Senhor Jesus, ele tem algo magnífico para nos ensinar. E quando Jesus fala, nós precisamos entender que por mais que seja irracional, ele sabe muito bem o que está fazendo. Essa é a primeira lição e nós vamos falar um pouco sobre ela mais à frente. Mas percebam também que quando Jesus diz o seguinte: dai vós mesmos de comer, a pergunta é: será que Jesus sabia o que estava falando quando ele disse dai vós mesmos de comer? Olha a quantidade de pessoas. Imagine, e o próprio Evangelho de João, há uma resposta ali quanto a uma questão monetária. E é dito o seguinte: olha, o trabalho para alimentar toda essa multidão é mais ou menos de 4 a 6 meses de dinheiro. Um trabalhador braçal trabalhando 4 meses sem gastar nada, ele trabalha entre 4 e 6 meses e então ele arrecada um dinheiro para alimentar toda aquela multidão. E eles dizem: como é que nós vamos alimentar? Nem dinheiro nós temos para isso. Então a pergunta é: será que Jesus não entendeu o que ele estava pedindo? Será que Jesus não entendeu o que ele mesmo estava pedindo para aqueles discípulos alimentar a multidão?
É uma pergunta que eu estou fazendo para que nós possamos refletir para a grandeza do milagre, porque é exatamente isso que Jesus está fazendo. Jesus está fazendo com que eles reflitam quanto à grandeza do milagre. Jesus sabe que eles não podem alimentar, mas o que Jesus está querendo é que os discípulos coloquem para fora uma fé que está presente, uma fé na pessoa dele, uma fé que vai escancarar e revelar quem ele de fato é. Poderia vir uma resposta nos seguintes termos: Senhor, nós não temos condições de alimentar todas essas pessoas, mas o que nós já vimos o Senhor fazer. Nós acabamos de presenciar vários milagres, o Senhor passou aqui o tempo todo curando pessoas. Então, Senhor, o Senhor diz que é para a gente alimentar, mas nós sabemos o que o Senhor é capaz de fazer. O Senhor pode alimentar todas essas pessoas. Não sei como, mas o Senhor pode. Poderia vir uma resposta nesses termos, mas a ideia era exatamente fomentar a reflexão sobre o milagre, sobre o tamanho do milagre que está acontecendo. E aqui nós encontramos então toda essa dinâmica dentro do relato bíblico de um entendimento de que Jesus é Deus e que esse milagre é diferenciado. Portanto, a lição que eu disse, ela permanece. Deus sabe o que fala e Ele sempre sabe o que faz, mesmo que pareça aos nossos olhos que não é uma coisa tão sensata. Pedir para sentar e pedir aqueles pães pode parecer aos nossos olhos uma insensatez, mas dentro da perspectiva do Senhor, o Senhor sempre sabe o que faz. Então, se Deus pediu alguma coisa na palavra dele para que você faça, ou se a sua vida tem lhe levado a algum local, saiba que não escapou do controle de Deus e Deus sabe muito bem o que faz. Por mais que pareça que as coisas estão fora do caminho, que o trem esteja fora do trilho, na verdade Deus está governando a vida dos seus para o melhor que Ele tem para nós. Uma outra lição é que parece que é um absurdo o que está acontecendo, né? O que é que Jesus faz dentro da perspectiva de agradecer? Ele agradece antes de multiplicar. Ele agradece antes de ter. Não parece que é um contrassenso? Imagine você agradecer por algo que você ainda não tem. Mas é exatamente isso. E é por isso que eu fiz questão de falar para você que é ações de graças o que o texto fala. Depois você pode conferir isso no Evangelho de João, no capítulo 6. Porque é isso que deve acontecer na vida de todos os cristãos. O agradecimento perpassa pelo aspecto da ciência de que Deus sempre vai nos dar e nunca vai deixar faltar. Então, quando Jesus olha para os céus e ele agradece, ele sabe que não há comida suficiente. E ele agradece antes do milagre. E ele faz isso para nos dar a lição. É exatamente essa lição que nós devemos extrair daqui. Devemos agradecer pelo que temos e pelo que nós não temos ainda, mas nós estamos agradecendo, crendo na provisão de Deus de que Ele vai enviar aquilo que nós necessitamos. Então, nós precisamos olhar para esse ensino. E que ensino, meus amados irmãos? Imagine aquele pai de família que não tem o recurso e está junto com os seus, e está ali com os seus filhos, com a sua esposa, e ele vai orar. E isso é comum na cultura judaica, oração de agradecimento. E na cultura cristã também. Imagine você agradecer, sendo que você não tem. Nós precisamos entender que antes de termos, nós temos que reconhecer que Deus é o provedor e que Ele, no seu cuidado, há de nos dar o que nós precisamos. Por que essa dinâmica é tão interessante? Porque percebam que o povo de Israel saiu do Egito e Deus mandava o que para eles? Maná do céu. Todo dia eles tinham pão. E o que foi que eles fizeram? Agradeceram todos os dias pelo pão. Não é verdade? Não. Eles reclamaram, eles murmuravam pelo que eles tinham. Olha como é que funciona a dinâmica cristã e a dinâmica pecaminosa do homem que não reconhece Deus nos seus caminhos. Portanto, nós precisamos entender que o agradecimento é fundamental para uma fé cristã e nós precisamos fazer exatamente isso. Seria, então, aqui, dentro dessa dinâmica
do agradecimento antes de ter uma visão de que a provisão de Deus há de se manifestar em nós. Deus tem uma compaixão maior e melhor do que a nossa. E é por isso que nós precisamos entender que Ele, como Pai, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quando esses lhe pedem. Então nós precisamos fazer isso. Ao entregar a refeição para a multidão, o milagre já está em operação. E nós precisamos olhar que quando eles comem, eles se fartam. E Deus está fazendo algo magnífico na visão de todos, diante de todos, nesse aspecto de que todos veem. Compaixão no ministério. Essa é uma outra lição que eu gostaria de trazer. Às vezes, no ministério nós temos uma agenda, e é o que acontece aqui com Jesus, e na agenda há um espaço, aqui eu estou falando não só para pastor, né, mas eu estou falando para crentes que têm ministério na igreja, mas especificamente pastores também, mas todas as pessoas que trabalham na obra do Senhor. Todos precisam ter um tempo de descanso, todos. Inclusive é assim que é o princípio bíblico, trabalha 6 dias e descansa 1. Então, em algum tempo, você precisa de descanso, até mesmo de férias, ou de qualquer outra situação que traga descanso para você. E isso implica também em ter um tempo com família, em ter um tempo para orar, alguma da dinâmica que Jesus teve aqui. Jesus, ele vai ter um tempo sozinho. Se Jesus fosse procurar trabalho, ele ia encontrar trabalho para realizar, e ele nunca ia parar de realizar alguma obra. Mas mesmo assim nós encontramos Jesus parando a agenda dele para descansar e para realizar atividades que eram naturais para que ele estivesse a só com Deus, um tempo de solitude, e com os seus discípulos também. Mas o texto diz que Jesus olhou aquela multidão que estava como que passando na agenda dele, e Jesus tem uma compaixão por aquele povo. E é aqui que nós temos essa realidade. A realidade de que o ativismo não é correto. Ativismo não é correto. Não é bom que nós venhamos inchar a agenda da igreja com atividades. Os irmãos que trabalham, o pastor e todos precisam descansar. Mas há uma dinâmica aqui no texto. E a dinâmica é a seguinte: quando, sobre o pretexto de conforto, eu não atendo aqueles que têm a necessidade, eu perdi a perspectiva do ministério. Então, o que é que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que na necessidade do outro, eu devo abrir mão do meu conforto para atender a necessidade do outro. Sob o pretexto de que eu tenho que ter o meu tempo de descanso e a pessoa tem a necessidade de ser atendida naquele momento, se eu usar esse pretexto para não atender a pessoa na necessidade dela, a compaixão por aquela pessoa não existe. E o que existe é uma busca pelo conforto. Portanto, nós precisamos entender que um líder que usa do pretexto de ficar a sós e ter que descansar, diante de uma extrema necessidade do outro, e este precisa de uma ajuda imediata, se ele age assim, ele encontra em sua alma uma luta onde o seu conforto fala mais alto do que a sua compaixão. E isso não pode acontecer na vida de nenhum cristão verdadeiro que ministra a outros. Uma outra lição é que as multidões vão até Jesus por causa dos milagres. É especificamente por causa dos milagres. Eles não vão por causa da palavra de Jesus, por causa do ensino de Jesus. E o Evangelho de João vai explicitar isso de uma forma fantástica. Porque o que é que acontece? Eles seguem ao Senhor Jesus, eles comem do pão, eles comem do peixe, e depois as pessoas estão seguindo ao Senhor Jesus. E sabe o que é que Jesus diz? Jesus dá um discurso que é duro, um discurso duro, e muitos começam a deixar o Senhor Jesus por causa do discurso duro, e o discurso duro veio até nos seguintes termos: vocês só estão me seguindo por causa do pão que vocês comeram, só por causa disso, porque vocês encheram a barriga. E Jesus então fala duro para eles. Quando Jesus fala duro e dá um discurso que é um discurso verdadeiro, eles começam a sair. Naquele contexto, Jesus inclusive se vira para os apóstolos, para os discípulos e diz: vocês também querem ir embora? Podem ir embora. Vão vocês também. Que discurso duro, né? E aí é quando Pedro se adianta e diz: Senhor, para onde nós iremos?
só tu tens as palavras de vida eterna. E aqui, na dinâmica do texto, nós entendemos o seguinte, que muitos procuram o Senhor por causa dos milagres. Eles se ajuntam, eles se reúnem por causa dos milagres. Mas na hora que ouvem um discurso de que o preço que precisa se pagar para seguir a Cristo é um preço do discipulado, carregar a cruz, ouvir sobre santidade, ver que a vida não é de oba-oba, de simplesmente receber, mas de dar, então aí se afastam. Essa é a dinâmica do texto e do ensinamento da palavra do Senhor. E é por isso que muitas igrejas estão abarrotadas quando você fala o seguinte: tarde dos milagres. Isso vai acontecer, aquilo outro, venha para receber a sua bênção. Você que é um funcionário, você agora tem que ser um empregador, porque Deus não fez você para ser cauda, mas para ser cabeça. E aí as igrejas lotam. Mas se você... Por quê? Porque estão atrás da bênção. Mas se você ensinar o verdadeiro e genuíno evangelho, as pessoas começam a sair. Esse é o funcionamento da engrenagem. Em busca de algo que é material, eles se reúnem em multidão. Quando há ensino e palavras de compromisso, você precisa se comprometer, e palavras de vida eterna, eles se vão, eles se espalham. Então, aqui a lição é que hoje em dia muitos seguem esse mesmo padrão. É um padrão que se perpetua. As pessoas se aproximam com interesse, mas quando o discurso é duro, essas pessoas se afastam, porque elas não queriam Jesus, mas queriam a bênção. O evangelho sempre deve vir primeiro, meus amados irmãos. E aqui nós encontramos essa dinâmica que as pessoas entenderam, os pastores e os líderes religiosos da época, e até as pessoas, que o evangelho ele é imiscuído a um desejo de receber, e então ele é diluído, o evangelho, e então ele perde a sua essência e deixa de ser o evangelho genuíno. E quando nós olhamos para essa dinâmica, para essa didática, aqui nós já podemos começar as lições para a questão social. Porque se um pastor ele for plantar uma igreja em um local carente, ele vai se deparar com um dilema. O que é que eu vou fazer? Eu posso dar assistência social para essas pessoas? Ele pode e deve. E provavelmente ele vai fazer isso. Ele vai dar assistência. Mas ele pode correr o risco de misturar uma realidade com a outra, porque é muito fácil isso acontecer. E o pastor, se ele for tradicional e se ele entender que o evangelho deve vir primeiro, ele pode até correr o risco de achar que ele vai dar simplesmente com a intenção do outro se converter. E se ele fizer isso, ele está equivocado. Alguns pensam até o seguinte: se a pessoa não se converteu, eu paro de dar. E aí ele entende o seguinte, que conversão é adesão à igreja, e é por isso que ele dá. E ele só dá com esse entendimento. Percebam que Jesus sabia que aquela multidão estava indo atrás dele só por causa de comida. Mas mesmo assim Jesus dá comida e dá a todos. Evangelho, meus amados irmãos, nós podemos ir para um extremo e dizer que evangelho é simplesmente palavras. Sim, as palavras são importantes, mas a ação precisa ser comunicada com as palavras. Nós precisamos atender às necessidades, independente do resultado. Se nós esperamos resultado no sentido da pessoa, dela ser agradecida, eu só vou dar se ela for agradecida, eu vou dar só se ela se converter. Isso não é evangelho. Então muitos que são tradicionais acabam incorrendo nesse erro e eles vão para um extremo. Mas como eu disse, o liberalismo teológico e outros que entendem o evangelho de forma equivocada também, acabam achando que o evangelho é só o aspecto social. Então, se você deu, você está satisfeito, você fez o que Deus queria e pronto, aquilo é evangelho. Não, nós precisamos entender que o evangelho é muito mais do que fazer algo pelos pobres, é muito mais do que fazer
por alguém que precisa. O Evangelho tem a ver com a notícia de redenção e com a morte de Cristo na cruz. O Evangelho é muito mais amplo do que esses aspectos, mas eu gostaria de salientar esse duplo aspecto, porque há um equívoco muito grande em relação a essas duas realidades, e nós vamos destrinchar um pouco mais sobre isso. E lembrem que eu comecei o meu sermão falando o quê? Que esse texto não é sobre ação social, mas há implicações sociais nas nossas ações quando nós somos resgatados pelo poder de Deus. E olhando um pouco mais à frente, nós encontramos, portanto, a dinâmica que funciona dessa forma, mas que desemboca numa outra. Que forma? Em busca do que é material, as pessoas se reúnem em multidão, mas quando há ensino com palavras de compromisso e de vida eterna, essas pessoas se vão, elas se espalham, elas não se reúnem mais. Então nós temos que tomar cuidado quando nós vamos oferecer algo. Por quê? Porque ainda que nós venhamos dar, mas nós não devemos imiscuir o Evangelho com outras realidades e diluir. Mas também nós precisamos entender que a tarefa da igreja é uma tarefa espiritual, mas não é uma tarefa só espiritual. Há uma tarefa da igreja que é de ação social. Quando Jesus diz, dai-lhes de comer, nós precisamos entender, e eu já salientei isso, que o que Jesus está ensinando é o quê? Que há uma impossibilidade deles de dar comida para todos, mas ainda assim, eu acredito que Spurgeon está certo quando ele traz essa dinâmica para esse aspecto. E Spurgeon diz o seguinte: nunca precisamos despedir a multidão para que seja tratada pelo Estado. Deixa a multidão ser tratada pelo Estado. Se nós apenas começarmos a trabalhar, veremos que o Senhor nos capacitará para cada emergência. Dai-lhes de comer. Você diz que eles devem comprar para si mesmos, mas eles não têm dinheiro e não podem comprar. E fazendo essa dinâmica com o Estado e a igreja, até o Estado e até a igreja entendem esse papel, no aspecto institucional, no aspecto histórico. Não estou dizendo que o Estado hoje, o Estado brasileiro atual, ou até mesmo a igreja atual, mas eu quero dizer historicamente. Sabe por quê? Porque inclusive o Estado dá isenção de impostos para a igreja. Por quê? Porque a igreja trabalha na esfera social. A igreja faz um trabalho social e baseado nesse trabalho social da igreja, o Estado diz o seguinte: nós vamos isentar essa instituição de impostos para que ela possa ter liberdade para fazer uma ação social e um trabalho social. Portanto, meus amados irmãos, o que Jesus está fazendo é alimentar aqueles que têm fome, mas não é simplesmente para reduzir o Evangelho ao social, mas para mostrar que Ele é Deus. Mas não há como dissociar uma realidade da outra. Se nós amamos as pessoas, e Jesus teve o quê? Compaixão, e Ele cura, mesmo sabendo que aquelas pessoas iriam querer aclamá-lo como rei, mas numa falsa fé, numa falsa convicção, simplesmente porque viram os milagres. Mas mesmo assim Jesus faz. Então não faça esperando o resultado, faça e se identifique com Cristo, que fez, mesmo sabendo que o resultado seria a morte na cruz. Faça se identificando com uma pessoa, porque é isso que indica compaixão. Você tem uma paixão, você se condói com uma pessoa, você tem um sentimento com uma pessoa, você tem misericórdia. Então nós nos identificamos com Cristo que fez e nós nos identificamos com a pessoa que sofre. E é por isso que nós precisamos ter compaixão. E nós não devemos ter desejo simplesmente de encher igreja ou desejo de que as pessoas se convertam. É lógico que nós fazemos o nosso trabalho para que as pessoas conheçam Cristo de uma forma completa, mas eu estou dizendo isso porque muitas pessoas, eu já vi inclusive pastores fazerem isso: eu vou parar de dar a cesta básica para fulano de tal porque ele não vem na igreja. E eu já vi inclusive pastor ter que dar a cesta básica na frente da igreja, isso simplesmente para trazer a pessoa para os cultos. E é uma atitude esdrúxula, porque nós não precisamos desses subterfúgios. Nós precisamos pregar a palavra de vida eterna. E os resultados quem haverá de dar é o Senhor Deus. Uma outra lição que eu gostaria de colocar aqui é a incapacidade de atender a todos. E essa incapacidade de atender a todos não deve nos levar a uma atitude passiva
a uma inércia e a uma não ação. Quando nós olhamos a expressão, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes, o que os apóstolos estão dizendo é, nós não conseguimos alimentar todos. É uma palavra negativa e uma palavra de incapacidade. Nós não temos aqui senão isso aqui. Como é que nós vamos ajudar a todos? Interessante isso, né? Como é que nós vamos alimentar a todos? Mas percebam que a falta de subsídios não pode nos levar a uma não ação. Nós precisamos entender que jamais devemos usar desculpas de não termos para não fazermos. Jamais poderemos usar a seguinte desculpa: olha a multidão, ou olha, se eu for ajudar as pessoas, olha quantas pessoas precisam, eu não vou conseguir salvar todo mundo. Então, muitas pessoas podem se fiar nesse discurso para não fazer nada, mas nós precisamos entender que a nossa incapacidade, ela é natural e normal, porque nós sempre seremos incapazes. A obra aqui é realizada por Deus. Lembrem que eu estou falando de Jesus como Deus. Então é isso que acontece. Se você se dispor a fazer, Deus pode fazer coisas grandiosas, porque a obra, no final das contas, é dele. E o que é que Jesus diz? Tragam a mim. Jesus pede que seja levado a ele o pão e o peixe. Por quê? Porque a obra é dele, a ação é dele. Então nós fazemos na nossa incapacidade, sabendo que Deus provê e que Deus há de fazer. Inclusive, se você tirar e achar que você não vai ter, porque você tirou do seu bolso para dar para outro, creia que Deus, ele vai lhe recompensar e ele vai multiplicar a sua semeadura e a sua sementeira, porque é assim que funciona. Quem planta, colhe. Se você dá, Deus aumenta tanto a sua sementeira quanto a sua semeadura. Nós precisamos crer nisso, meus amados irmãos. E o grande problema da nossa humanidade é que o nosso coração, ele tem uma dificuldade de colocar essa confiança em Deus. E fazendo um trocadilho no inglês, que é perfeito, ou você ama gold, ou você ama God. Ou você ama o ouro, ou você ama o dinheiro, ou você ama a Deus. E ali nós sempre estamos com aquela luta. Então o grande problema de não querer ajudar, não é simplesmente porque nós achamos que não somos capazes de ajudar, mas é porque nós colocamos na nossa mente que nós temos pouco, mas isso é uma desculpa, ou que o mundo é muito grande e que nós não vamos conseguir fazer. E entendam que a incapacidade não deve lhe levar à inércia, mas a sua incapacidade deve levá-lo a Cristo, porque é Cristo, através de você, que vai fazer a obra. Perceba a dinâmica do texto. Inclusive, nós somos apenas garçons, porque quem faz a obra é Deus. Mas percebam que o Deus, Cristo, Jesus, ele realiza a obra e o que é que ele faz? Ele dá aos discípulos, e os discípulos simplesmente vão lá e fazem. Então, dentro dessa dinâmica, também não procure a glória pessoal. Olha o que eu fiz, porque na verdade você é apenas um garçom. E usando essa dinâmica do garçom, nenhum garçom pode chegar e falar bem assim: olha que comida gostosa que eu fiz. É um contrassenso, porque o chefe vai dizer: não foi você que fez, quem fiz foi eu. Então é um contrassenso nós nos gloriarmos nas nossas atitudes, que são atitudes benéficas e, entre aspas, cristãs. E por que eu coloco entre aspas? Porque Jesus disse que se você faz com a intenção de ser visto, você já ganhou a sua recompensa, que foi ser notado pelos outros. Então, nos esvaziemos de toda vã ação, de toda vaidade. Quando nós achamos que somos nós que fazemos, Deus simplesmente nos usa. Não há prerrogativa alguma em nós de procurarmos uma satisfação pessoal e colocarmos a nossa ação nos holofotes, porque nós não somos nada, absolutamente nada. Não despreze os momentos maravilhosos para ser abençoado por Deus e na companhia de Jesus. Percebam a didática e a dinâmica de todo esse acontecimento. Jesus, ele está cansado, ele está indo se retirar, ele está cansado pelo dia extenuante de trabalho, de milagres, muitas pessoas ali, um sol escaldante,
de palmas, quer dizer, da Galileia, estava sobre a cabeça deles, mas você pode já imaginar, as pessoas naquela época não tinham ar-condicionado, né? E ali estão, e já está no cair da tarde. E Jesus diz o quê? Sentem na relva, sentem na grama. Mesmo uma dinâmica e um funcionamento ali que não era favorável, vai se transformar em algo favorável. O que é que eu estou querendo dizer para você não desprezar os momentos com o Senhor Jesus? Porque é dentro das crises e dos problemas que Deus transforma aquela situação em uma outra inesperada. Imagine você participando de um piquenique com Jesus. Foi isso que aconteceu aqui. Jesus disse, sentem aí na grama, nós vamos nos sentar aqui e nós vamos agora comer. E aí vai comer de um pão magnífico, de um peixe formidável. Na minha opinião, apesar de eu não ter experimentado, mas provavelmente foi uma comida mais gostosa do que a comida que a Kelly prepara. Foi uma comida divina, do céu, o próprio Senhor Jesus criando. E ali nós temos então uma oportunidade ímpar em meio a uma situação triste e caótica. Portanto, nós não devemos desprezar o tempo na companhia de Jesus, mesmo em situações adversas. Olhemos que são momentos magníficos e prazerosos. 2 lições mais, e assim eu encerro. A gloriosa sobra. Quanto é que sobrou, segundo o texto? Você me responde aí enquanto eu tomo um gole d'água. Ok, percebi que você acertou. 12 cestos. Esse número você acha que é um número aleatório? Quantos eram os discípulos? 12. Todos os teólogos dizem que era um cesto para cada discípulo, para cada apóstolo, um ensinamento. E não é à toa que é dito da sobra, e eles enchem cada cesto. John MacArthur vai dizer o seguinte: aqui há um milagre criativo poderoso, criativo porque cria o pão, e poderoso porque realmente é poderoso, e é um milagre, mas não é simplesmente um milagre criativo poderoso, mas é um milagre criativo preciso, é no número exato, no número de 12. Na dinâmica de Deus, nem sobrou nem faltou, foi na proporção e na medida exata. Mas sobrou. Mas Deus quis que sobrasse aqueles 12 para que cada cesto fosse para um discípulo, representando assim a totalidade, representando assim o alimento que Deus dá a toda a comunidade de fé, a todos os seus, porque os 12 representam a igreja. E quando nós pensamos nesse aspecto da ação correta de Deus e precisa de Deus, quando Ele não dá nem mais nem menos, nós precisamos entender o seguinte, dentro dessa lição: o que você tem não é nem mais nem menos, é exatamente o que Deus tem para lhe dar. Portanto, se você acha que você tem pouco, na verdade Deus é que tem lhe dado esse pouco. Se você acha que você tem muito, na verdade é Deus quem tem dado muito. Ele lhe dá na medida exata do propósito dele. Agora, Ele pode dar na medida exata do propósito dele para a nossa perdição. Por quê? Porque inclusive João Calvino falou isso, que para alguns Deus dá para que esses se percam, e para outros Deus não dá para que estes entendam a dinâmica de quando eles não têm, eles têm Deus, que é mais importante para ele. Então, a ideia é que se você tem mais, Deus lhe deu aquele mais para que você seja generoso para com outros, e Deus lhe deu aquele mais para que você abençoe outras vidas, e não para que você gaste com você mesmo, no sentido de ser um gasto supérfluo. Lógico que existe um gasto pessoal, todos nós gastamos de forma pessoal, mas se você acha que Deus tem dado além da sua necessidade, a pergunta é, por que você acha que é além da sua necessidade? Você já refletiu sobre isso? E se você acha que você tem menos do que você deveria ter, e às vezes dentro da perspectiva do outro realmente é menos, eu olhar para alguém que ganha um salário mínimo, eu vou dizer, meu irmão, você ganha muito pouco.
Mas se Deus tem lhe dado isso por aquele tempo, pode ser que Deus mude essa situação na frente. Saiba o seguinte, naquele tempo Deus lhe deu exatamente o que você precisava. O que nós queremos dizer com isso é que o milagre ele é preciso. Portanto, Deus, Ele sabe como age e Ele age na precisão. E é por isso que nós precisamos olhar para a ação de Deus e nos alegrarmos. É por isso que a ação de graças, antes de termos, é tão interessante, porque nós somos agradecidos a Deus e não ingratos. E a última lição, me perdoem a redundância, mas é nessa intenção mesmo, é uma sobra que sobeja. E por que uma sobra que sobeja? Porque percebam a dinâmica do texto. A redundância aqui é proposital, é um estilo literário, um recurso literário, para dizer o seguinte: imagine 5 pães e 2 peixes. Agora, ao término, existe mais comida do que tinha antes. A partir daquela comida, que eram apenas 5 pães, agora são 12 cestos cheios. Que sobra, não é verdade? Essa sobra realmente sobeja. Por quê? Porque é assim que acontece na dinâmica de Deus. Quando nós olhamos o poder de Deus em ação, sempre vai superabundar na nossa vida aquilo que Deus nos dá, porque Ele é Deus de milagres, Ele realmente faz a obra dEle, Ele realmente tem algo glorioso na nossa vida. Nós precisamos olhar para Deus como Deus, porque se nós olharmos para o nosso dinheiro, para o nosso recurso e para a nossa vida, nós vamos perder do alvo e da perspectiva o que esse texto tem a nos revelar. E o que é que ele tem a nos revelar? Que esse Deus maravilhoso, grandioso e portentoso fez algo que ninguém poderia imaginar. E é isso que Ele faz nas nossas vidas, porque Ele é Deus. Ah, meus amados irmãos, por isso que esse milagre é diferenciado. Por isso que esse milagre é tão criticado dentro da teologia da libertação. É por isso que as pessoas não entendem o que é realmente o Evangelho. Porque o Evangelho é olhar para essas circunstâncias materiais e olhar que para além dela existe o Deus que nos salva. E todas essas ações, e todos esses cuidados, e todas essas manifestações visíveis, naturais ou sobrenaturais, apontam para esse Deus misericordioso, glorioso, magnífico e perfeito. E é por isso que as palavras de Pedro devem ecoar no nosso ouvido, devem ser vibrantes no nosso coração as palavras do apóstolo Pedro. Para onde nós iremos, Senhor? Nós não estamos lhe procurando por causa do pão, nós estamos aqui porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Ainda que existam implicações sociais no milagre, pois essas implicações estão no todo da Bíblia, não é só nesse texto, mas no todo da Bíblia. Porém, a minha ênfase, e a ênfase do texto, é mostrar Jesus como Deus, e não ir para o caminho esdrúxulo da teologia liberal, para a teologia da libertação, ou qualquer outro aspecto que é colocado como uma esquerda cristã, que reduz o Evangelho ao aspecto social. Mas o tamanho do seu milagre aponta para o tamanho do seu ser, e a interpretação do texto aqui, conforme eu salientei, é por isso que eu tirei o tema exatamente dentro do seguinte princípio: o milagre da multiplicação e o Deus eterno que se compadece de nós. Deus se compadeceu daquelas pessoas, na pessoa de Cristo. Deus olha para nós hoje e Ele faz um milagre na nossa vida, todos os dias. E esse milagre deve nos levar a olhar para Ele e entender que Ele é o nosso Redentor, porque Ele se compadeceu de nós. Ele foi para a cruz e Ele morreu por nós. A cruz é outro elemento que os liberais batem tanto, dizendo que Jesus simplesmente desmaiou na cruz. Ele não morreu e não ressuscitou, porque morrer e ressuscitar é impossível. E aí eles esvaziam o Evangelho. Mas eu gostaria de dizer que esse texto não foi escrito senão para mostrar que Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus, o exaltado, e nós nos reunimos aqui hoje para glorificar esse Deus, o Cristo que nos salvou. Fiquemos em pé e vamos orar, e assim eu já também oro pelos elementos e chamo os presbíteros à frente.